A gente teve uma polêmica recente, que essa aqui é uma pedrada, tô prevendo, né? já. Que é do querido Gessé Aguiar, que é um famoso cantor de louvores, um cara bem conhecido, bem divulgado, né? Conheço pessoas que são muito fãs, ouvem. E ele se assumiu gay. Ao mesmo tempo que é um cantor de louvores muito popular dentro da igreja. Como é que é essa relação da homossexualidade com a igreja, com um cantor de louvores? Como é que existe uma conciliação pra isso? Cara, isso deveria ser muito simples. Muito simples lidar com isso. Porque para o cristianismo, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém dentro da fé que não seja pecador. Então eu sou um pecador. Se você não sabe, tá? Eu sou um pecador. Na minha igreja, todos os líderes de louvores são pecadores também. Todos nós temos muitos pecados dentro de nós. E esses pecados se manifestam em muitas áreas e de muitas formas diferentes. Alguns podem lutar contra a atração homossexual. E isso não deveria ser um problema na igreja. Não deveria ser um problema. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho interesses de prazer que eu entendo que vão contra a minha ética. Eu tenho. Então, eu posso ter vontades sexuais que não são satisfeitas, eu posso ter outras vontades de vingança, de raiva de alguém, de querer conseguir uma coisa por uma via errada, e eu posso ter muitas vontades e interesses errados dentro de mim. A questão não é qual é o meu desejo, a questão é como é que eu lido com o meu desejo. Então, para o cristianismo, você é um cara que tem atração com pessoas do mesmo sexo, ou você é um cara casado que tem atração por mulheres na academia, ou você é um menino solteiro que quer muito transar com a namorada. O que é que difere essas pessoas? No fim das contas, são pessoas lidando com seus impulsos errados. Para o cristianismo, ser um homossexual é um impulso errado, tanto quanto querer transar com a namorada. É um impulso errado. Como é que eu lido com o impulso errado? Eu lido com arrependimento e fé. Então eu controlo aquele impulso e vivo em fidelidade ao Senhor. Agora, claro, o impulso homossexual gera outras dificuldades, porque a gente está lidando com algo que talvez lhe impeça de estar num casamento heterossexual, que é o tipo de casamento que o cristianismo trata como aprovado. Então, a escolha de muitas dessas pessoas é ou não casar, e viver em celibato para Deus e entender que um dia encontrará o Senhor e será recompensado por esse sacrifício, ou viver o que se chama de casamento de orientação mista. Algumas das pessoas que se dizem homossexuais possuem algum tipo de inclinação para o outro sexo também. E acabam abrindo mão da sexualidade homossexual, que às vezes seria mais atrativa, mas entram num tipo de sexualidade que é talvez menos atrativa, quando isso é possível. Às vezes as pessoas são bissexuais, ou têm um tipo de inclinação a outro sexo também, que também existe em algum nível, e aí entram num casamento de alguém que entende isso. Né? É menos comum o casamento de orientação mista, mas o celibato é um caminho de alguns desses homens ou dessas mulheres. O casamento de orientação mista é mais comum entre mulheres, né? A minha experiência, que não vale de nada, mas a minha experiência pessoal, é que você tem mais mulheres dispostas a um casamento assim do que homens, né? Geralmente homem é gay e mulher é bi. É meio, na minha experiência, meio muito limitada, né? Você tem mulheres que se dizem homossexuais, às vezes também têm a possibilidade de interesse por homens. Homens geralmente são mais exclusivos nesse sentido. Não me explique, não me pergunte o motivo, é só a minha experiência, né? E muitas vezes você vai ter esses caminhos. Então, se você tem um músico famoso e ele diz que é gay, essa não é a questão, no fim das contas. Essa questão é absolutamente irrelevante. A questão é, o que é que ele vai fazer com isso? Isso significa que eu vou casar com um cara? Eu tô transando com caras por aí? Ou significa, eu tenho esse impulso dentro de mim, eu entendo que é um impulso que não representa a sexualidade que Deus construiu pra mim, isso faz parte da queda do ser humano, não escolhi ser assim, mas isso é um impulso negativo que há dentro de mim, vou lidar com ele em arrependimento e fé, vou me guardar para o Senhor e vou continuar exercendo o meu serviço pra igreja de forma natural. Pra mim, um cara é mais crime do que eu, um cara que fala isso. Porque eu viveria muito, muito mal se eu não pudesse ter intimidade relacional com minha esposa. E são homens que dizem, para Deus, eu vou restringir a minha sexualidade, já que ela tem um impulso que não é o natural. Mas e se o cara se assume, namora um cara, continua cantando os louvores? Sim. Pra a igreja, ele vai ser alguém que escolheu ir pro caminho do pecado. Seria como um cara solteiro que escolheu transar com a namorada e ser um músico, por exemplo. É a mesma coisa. Isso tira... E aí, essa é a pergunta, talvez, de $1 milhão, assim. Isso tira o valor do louvor dele? Da música em si, não. Da música em si, aí você decide o que vai fazer com aquela música. Tocaria na tua igreja? Não sei. Eu não sei, sinceramente. Talvez por causa da polêmica pública do momento, né? Pra poder evitar o... Porque o louvor era pra ser um ambiente de unidade, onde todos cantamos com tranquilidade. Aí tem um louvor que todo mundo sabe de quem é e vira um burburinho e tal. Às vezes, por aquele período, né? A gente daria uma restringida só pra evitar
que o culto virasse uma coisa envolta em algum tipo de polêmica para além do próprio culto. Mas não porque a música perde valor dela, por si só, mas porque teria uma polêmica social do momento. Se fosse uma coisa um pouco mais do passado, provavelmente, a gente canta música de pessoas do passado que a gente nem sabe nem quem é. Podia ser qualquer coisa, a gente não sabe, né? Então a questão não é essa, né? A grande questão é, a gente interpreta que a homossexualidade como um impulso é um impulso errado. Mas eu valorizo o indivíduo homossexual mesmo que eu considere um impulso errado. O problema é que existe na cultura contemporânea um tipo de extensão do significado de homofobia e de transfobia que agora quer englobar até valores religiosos de sexualidade. Então agora, a menos que eu considere a homossexualidade ou a transexualidade como uma possibilidade justa, normal, natural, possível, eu sou homofóbico, né? Quando o conceito de homofobia antes significava o incentivo à violência. O que é ser homofóbico? É querer que gay apanhe? É querer um tipo de violência contra homossexuais? Ou mesmo desejar a retirada de direitos civis de homossexuais? E isso está definido juridicamente, inclusive. O que é homofobia e o que é transfobia? Está associado à indicação direta de violência, incentivo de violência e à retirada de direitos civis. Então, por exemplo, pra você tudo bem ter um casamento civil gay? Pra mim tudo bem que gays possam se relacionar livremente, criar contratos livres entre eles pra poder lidar com seus próprios interesses. Isso não deveria ser um problema. Existe uma polêmica sobre a equiparação ao conceito de família, mas é um debate jurídico que é outra parada, né? Mas são seres humanos, pagadores de impostos, membros da sociedade. Se eles querem criar um contrato de unidade que vai proteger seus recursos, são seres humanos que estão vivendo em sociedade, não tem problema nenhum com isso. O meu problema é querer, por exemplo, obrigar igrejas a casar homossexuais, né? Contra os valores da própria religião, ou proibir pessoas de dizer que a homossexualidade é pecado, ou mesmo lidar com as mais variadas formas de criação de filhos, né, sobre como se explica e ensina algum tipo de ética sexual aos filhos. Porque você está entrando na liberdade dos indivíduos de viverem suas vidas. Você está obrigando as pessoas a concordarem com uma ética sexual específica. E isso é um problema, porque isso é contra a liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade religiosa. É que eu acho que um dia entra num rolê espinhoso, e tem muitos amigos que passaram por isso, e acho que talvez seja a grande dor, né? É você ser um filho gay dentro de um lar cristão. Porque a gente tá entrando em duas liberdades. Eu entendo o que você tá falando, eu consigo entender esse de raciocínio, mas a gente tá entrando num confronto de duas liberdades muito específicas, que é a liberdade do pai de criar seu filho, de ter a sua fé, e a do filho de ser. Sim. No caso, imagina Catarina, minha filha de 4 anos. Uhum. Ela chega ali aos 15, 16 anos e ela quer namorar alguém. Eu não vou deixar. Quer namorar um cara, um menino da igreja. Eu vou dizer, não, você é muito nova pra isso, não vou deixar. Do mesmo jeito que se meu filho, Bernardo, que nascer, pedir pra namorar um outro cara, aos 15, também não vou deixar. Porque o pai, ele tem um tipo de controle sobre a ética pública que se dá em casa. Agora, essa pessoa vira uma adulta e vai viver sua própria vida, ela fala que ela quiser da vida dela. Mas vai deixar de amar seu filho? Claro que não. Tem pai que é meio maluco. Se meu filho fosse gay, eu expulsaria de casa. Que é o que acontece. Acontece, infelizmente. Então a gente, é gay por falta de surra em casa, de peito, que apanhar mais. Isso é idiotice. Um pai cristão que possui um filho com essas tendências homossexuais, que se entende diferente, é um pai que vai amar o seu filho, amar mais, talvez. Cuidar, amar, receber. Ele não tem que concordar com o filho. E ele não tem que aprovar o comportamento do filho. Ele não tem que permitir que o filho viva de forma explícita a sua sexualidade. E ele nem tem que se furtar de ensinar o filho por um outro caminho. Mas isso não é feito com violência, com rejeição. Isso é feito com amor, com graça, com misericórdia, com paciência. Se um filho não consegue receber amor, graça e paciência do próprio pai em seus pecados, ele vai receber de quem? Ele vai procurar isso em alguém que o aceite plenamente e que aprove tudo que ele faz, né? O que não é correto. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu!